Tricolores é a primavera florindo caminhos. Tricolores são todas as flores, são os passarinhos. Tricolores é o arco-íris, caminho de luz. Venham todos que esse é o caminho, cantemos louvores ao Cristo na cruz. Laia, laia. Venham todos que este é o caminho, cantemos louvores ao Cristo na cruz. Viva a vida, faz o mundo ficar mais bonito no teu coração. Viva a vida, me desperta da fé ardorosa de ser bom cristão. Todos juntos, de mãos dadas nas mesmas estradas, eu sou teu irmão. De mãos dadas nas mesmas estradas, eu sou teu irmão. Laia, laia. De mãos dadas nas mesmas estradas, eu sou teu irmão. Tricolores é a primavera florindo caminhos. Tricolores são todas as cores, são os passarinhos. Tricolores é o arco-íris, caminho de luz. Venham todos que este é o caminho, cantemos louvores ao Cristo na cruz. Laia, laia. Venham todos que este é o caminho, cantemos louvores ao Cristo na cruz. Viva a vida! Viva a vida, faz o mundo ficar mais bonito no teu coração. Viva a vida, me desperta na fé ardorosa de ser bom cristão. Todos juntos! Todos juntos, de mãos dadas nas mesmas estradas, eu sou teu irmão. De mãos dadas nas mesmas estradas, eu sou teu irmão. Laia, laia. De mãos dadas nas mesmas estradas, eu sou teu irmão. Boa tarde, ouvintes da Rádio Aliança. Estamos ao vivo com a Irmandade Tricolores e hoje com companhia, né? Eu tenho a companhia aqui dos meus irmãos jovens da paróquia Nossa Senhora do Pilar, do Boaçu, né? Missionários, Missão Amor de Deus. Dá um alô pra galera aí, Brito, Ítalo. Boa tarde, meu irmão. Boa tarde, ouvintes da Rádio Aliança. É um prazer estar aqui mais uma vez, na segunda vez aqui na rádio com vocês, para a gente adorar, partilhar um pouquinho a palavra, junto com todo o povo de Deus aí que está nos ouvindo. Boa tarde, galera. Salve Maria Imaculada. É um prazer mais uma vez estar aqui na Rádio Aliança. E nessa tarde a gente vai experimentar aquilo que Deus tem para nós. Então fica ligado aí, não sai, não perde nenhum bloquinho, porque Jesus quer falar com você. Amém, meu irmão. E não tem que sair mesmo não, até porque aqui, né, é ao vivo, não tem nada aqui premeditado, não tem script, né? E eu liguei mais cedo para o Ítalo e perguntei, vem cá, meu irmão, como é que vai ser? Né? Já que ele falou que nós teríamos um violão, então nós vamos clamar o Espírito Santo neste momento. E antes de clamar o Espírito Santo, meu irmão, qual vai ser o tema de hoje? O tema de hoje é recomeçar. Amém. Bom, o Guilherme pegou um engarrafamento ali do supermarket para cá, mas está chegando aí a qualquer momento. Vem, Guilherme. E eu convido a vocês, ouvintes, a participarem, né? 998286746. Vocês podem pedir o seu louvor, que eles estão aqui, né? E podem mandar sua mensagem, partilhar a palavra e principalmente, né, fazer seu pedido de oração.
Então, agora é com meus irmãos. Missão, amor de Deus. Então, para que a gente comece rezando, clamando a presença do Espírito Santo, eu convido você, onde você estiver nessa hora, a fechar os teus olhos, ou pelo menos elevar o seu coração a Deus, e pedir que o Espírito Santo venha sobre você nessa hora. Ó doce Espírito Santo, hóspede da nossa alma, auxílio da Igreja Católica, nós te pedimos, ó doce Espírito, a tua vinda sobre nós. Nós que estamos neste tempo pascal, Deus, nós queremos te pedir que o Espírito Santo desça sobre nós e nos ressuscite também para a vida nova com Jesus, Pai. Nós te pedimos, Deus Todo-Poderoso, que pelo teu poder, Pai, pelo teu infinito amor, o teu Espírito Santo seja jogado sobre nós nessa tarde, porque a tua promessa é verdadeira quando o Senhor disse que não nos deixaria órfãos, o Senhor nos enviaria o Espírito Santo. Por isso nós clamamos, nós cantamos a Ti, ó doce Espírito, vem sobre nós. Hoje o céu se abre para derramar sobre os corações toda a graça do Pai. E vai dando a sua resposta a Ele: eu também quero me derramar. Eu também quero me derramar de todo meu coração nos braços do Pai. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, com teu poder, toca meu ser, fluir em mim, ó, vem, vem, Espírito Santo, com teu poder, toca meu ser, fluir em mim. Hoje eu posso ser, hoje eu posso ser um novo homem pelo teu poder renascer. Hoje eu posso ser um novo homem pelo teu poder renascer. Solta a sua voz, vem. Vem, Espírito Santo, com teu poder, toca meu ser, fluir em mim, ó, vem, vem, Espírito Santo, com teu poder, toca meu ser, fluir em mim. Bom, meus irmãos, com um louvor desse, né, neste momento o Espírito Santo está realmente tocando em muito coração. Muito irmão que está em casa amargurado, até mesmo por ofensas familiares, estresses familiares. Neste momento o Espírito Santo está tocando, está curando. Neste momento o Espírito Santo está confortando muitos corações. Eu peço ao nosso Senhor que nos abençoe, que nos dê a dignidade do Espírito Santo e que através das palavras de nosso Senhor, não será o Ítalo, não será o Brito, não será eu, Leonardo, e sim o Espírito Santo, utilizando nossos lábios como ferramenta e o seu ouvido, meu irmão.
que a palavra do nosso Senhor chegue até o seu coração. Neste momento, meu irmão, eu já te convido a ir esquecendo de todos os problemas e se entregando ao Espírito. Se entrega, meu irmão. Mergulha sem saber aonde você vai parar. Deixa o Espírito Santo te levar. Que o Espírito Santo é como o vento. Nós sabemos que ele se faz presente, mas não sabemos para onde ele vai nos levar. Que nós possamos perder o medo, Senhor. Que nós possamos perder o medo e deixar que o Espírito Santo tome posse das nossas vidas. Então nós começamos esse programa em nome de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Agora, meu irmão, o tema, recomeçar. Recomeçar. Eu confirmo muito que o nosso irmão ia falando durante a oração sobre pessoas que estavam passando por dificuldades em casa, porque enquanto eu vinha no carro rezando meu texto, Deus falava ao meu coração também de muitas dificuldades em relação à família. E aí eu confirmo muito o que ele disse. Mas você que está passando por alguma dificuldade na família, na sua vida, no seu casamento, talvez na sua juventude, eu quero te dizer uma coisa: é tempo de recomeçar. Às vezes nós acabamos nos prendendo aos desafios da vida, né? Nós acabamos nos sendo sufocados, acabamos querendo fazer tudo. Sabe aquela pessoa que quer fazer tudo e às vezes, quando ela se dá conta, ela já está sendo tomada por todos os problemas. E aí ela acaba se frustrando, né? É natural do ser humano, a gente acaba se frustrando diante dos sofrimentos, diante das coisas. E a gente às vezes fica ali sofrendo, sabe? E Deus nessa tarde Ele quer te levar para um grau de profundidade. Saber que não importa a tribulação, aonde você esteve, né? Talvez qual pecado, talvez você que está nos escutando agora pode estar, talvez em ocasião de pecado. Não importa o que você fez, sabe? Se confessa, volta para a igreja, volta para a sua casa, assim como o filho pródigo, sabe? Ele retornou, ele não teve medo, ele não teve vergonha, mas ele primeiro reconheceu que ele precisava voltar. Então, se você está nos escutando agora e talvez está com saudade da sua casa, talvez você fale assim: caraca, quanto tempo eu não vou na missa? Caramba, quanto tempo eu não vou no grupo de oração? Quanto tempo eu não falo com Deus? Quanto tempo eu não rezo um terço? Meu irmão, chegou o tempo, chegou a hora, sabe? Nosso Senhor precisa de nós, mas muito mais do que precisar, Ele nos quer por perto, sabe? E complementando algo que o Ítalo disse, né? Algo que caminha junto com tudo isso que ele falou, vem a tentação, né? Tudo aquilo que vem nos tirar da presença de Deus, tudo aquilo que nos afasta de Deus está ligado, né? A tentação. E isso faz de nós, muitas das vezes, pensarmos sermos indignos, né? De estarmos na presença de Deus, de estarmos junto dele. Entretanto, nós, católicos, cristãos, cremos num Deus que morreu numa cruz por nós, né? E se isso aconteceu, nenhum pecado, nenhuma tentação, nenhum problema, nenhuma provação vai nos tornar indignos de estar na presença de Deus, pois o próprio Deus foi aquele que nos tornou digno, né? Por graça dele. Exatamente, ele redimiu todos os nossos pecados e por graça dele, por um amor imenso, ele nos trouxe de volta, ele nos devolveu essa dignidade, como vem dizer uma música, né? Que ele, como se ele tivesse devolvido o anel para nós, né? O anel da dignidade ele nos devolveu, né? Com a sua morte de cruz, com o seu amor por nós, que é algo assim inimaginável, né? Para nós. Eu escutando meus irmãos aqui falando, né? O Ítalo, na semana passada, ele já tinha definido esse tema, né? Recomeçar. E é interessante, né, meu irmão? Que quantos irmãos não caem e não têm força para levantar, sim, ou acham que não são dignos, né? E a gente pega a própria Bíblia, nós pegamos Jesus Cristo e muitos dos seus discípulos, muitos deles recomeçaram a vida através de Cristo. Nós temos aquela discípula que seria apedrejada, né, por causa do adultério, levaram ela e para ver, Jesus não só teve misericórdia, como absolveu ela dos pecados dela, e ela recomeçou uma nova vida como discípula de Cristo.
né? E outros casos ainda. Nós temos aí também Mateus, que era cobrador de impostos. Filho Nós pródigo. temos Maria Madalena. Maria Madalena tinha 7 demônios no corpo, né? Então nós temos muitos casos. Então você que de repente está afastado, meu irmão, da igreja, seja o que foi que aconteceu, nenhum de nós aqui é digno de te julgar, né? A única coisa que nós como cristãos aprendemos é que nós temos que acolher, estender a mão, estender as mãos. E assim caminha a nossa igreja, né? Que nenhum de nós se afaste da igreja por causa do pecado, porque é isso que Satanás quer. Sim. Então é muito importante esse tema, muito importante essa palavra, recomeçar, né? Nós temos muitos irmãos que estão recomeçando a vida, casais aí de segunda união, que muita gente vira as costas, ou falou que é casal de segunda união, opa, peraí, então já não dá para chamar para isso, para aquilo, né? E Jesus Cristo não quer isso de nós. É desse jeito, né? Quando nós estamos em ocasião de pecado, quando nós nos afastamos da presença de Deus, da graça dele, da casa dele, a coisa que mais vem no nosso coração é um espírito de inferioridade, né? Eu não sou capaz, ninguém me ama, ninguém se importa comigo, a igreja não olha para mim. Às vezes você pode se afastar da igreja porque lá não tem ninguém que se importa comigo. Caramba, nós temos um homem que morreu por nós na cruz. Isso já é, caraca, sabe? Como diz São Paulo, nós pregamos um Cristo ressuscitado, um Cristo crucificado, né? Nossa pregação é essa pregação de amor, sabe? Isso não nos basta, né? Esse amor que, caraca, foi além da imaginação humana, além daquilo que o humano pode pensar, né? E ainda insisto em falar, é tempo de recomeçar, sabe? A gente pode ver, Leonardo, pela história de Santo Agostinho, né? Santo Agostinho ficou quantos anos, né? E Santa Mônica intercedendo por ele, para que ele se convertesse, e depois ele virou um grande santo, um bispo, um doutor da igreja, e virou santo, né? E depois ele diz um escrito que eu acho lindo: tarde te amei, sabe? Mesmo que seja tarde, mas ele amou, né? Ele ainda diz: eu te procurava fora quando você estava dentro. Talvez aquilo que a gente procura no outro está dentro, porque nós somos templos do Espírito Santo, né? Deus mora em nós, Deus habita em nós. Então talvez o que você está procurando, amor, carinho, consolações, fora, Deus quer te dar. E aí você precisa procurar dentro, porque você é templo dele. E eu queria comentar também um pouco sobre a passagem, né, que você falou da adúltera que foi resgatada por Jesus, que iria ser apedrejada. No contexto da época, a gente pode ver que seria algo justo, né, vamos dizer assim, porque para as leis da época aquilo era algo comum. Poxa, a mulher adulterou, né, fez aquilo, e seria necessário a pena de morte, né, era o fato. E seria algo digno, né, vamos dizer, para a época. Sendo que Jesus veio revolucionar tudo isso e mudou a mentalidade da época e levantou aquela mulher do chão, né, vamos dizer assim. Diante de toda a sociedade que se dizia justa, Jesus veio e levantou aquela mulher, resgatou ela daquele chão, daquele pecado, mesmo diante de toda a comunidade que estava ali, né, se dizendo os julgadores, né, da lei de Deus. Temos muito exemplo, né, dentro da nossa própria igreja, né? Eu mesmo fui um camarada que nunca imaginei que eu pudesse estar aqui fazendo o que eu estou fazendo hoje, né? E nunca é tarde, meu irmão, para recomeçar, né? Infelizmente ou felizmente eu nasci para Cristo já com 33, 34 anos, né? E tem muita gente aí, muito irmão que, olha para vocês verem a importância desse tema, tem muito irmão que caminha nessa contramão. Eu vejo no serviço, outro dia eu estava conversando com um colega meu do trabalho, para você ver que interessante, né? Mesmo o protestante, ele foi criado na igreja, né? Então tinha certas coisas que ele não aceitava na igreja e ele seguiu o caminho inverso, né? Ele que foi criado a vida toda na igreja, hoje em dia está fora da igreja, se afastou, contesta muitas coisas, né? Então é o que eu falei para ele, né? Que a igreja ela é feita por pecadores, né? Que a gente tem que saber lidar com as pessoas,
tem que saber extrair o melhor de cada um, né? Que o Espírito Santo, ele não é introduzido com autoridade ou sob ameaça, né? O Espírito Santo, ele só entra onde ele é chamado, né? Então ele me dizia que o pastor ameaçava, que se você não fizer isso, você vai para o inferno. Quem somos nós para mandar alguém para o inferno? Quem somos nós, né? E Deus está aí para isso. Jesus que vai fazer isso. Jesus é que vai dizer quem vai para o inferno e quem vai para o céu, porque Ele morreu por nós na cruz. Ele jorrou seu sangue sendo inocente, né? Então só Ele tem essa autoridade. Fora disso, todos nós temos a chance de recomeçar, de cair e recomeçar, porque nós somos pecadores. Até porque Ele morreu por todos, né? Ele não morreu somente por nós que estamos dentro da igreja, vamos dizer pelos assim. Justos. Pelos que se dizem. Pois é. Sim. Mas por todos. Então esse tema abrange muita coisa, né? Eu vejo muita coisa, principalmente às vezes na nossa igreja, né? Muitas coisas que escandalizam, né? Bem verdade, né? Mas por que se escandalizar? Por que apontar tanto o dedo, né? Afinal, a outra pessoa não merece uma chance de recomeçar? Sim. Vai ser discriminada para sempre, né? Então eu fico muito triste quando eu vejo pessoas mudarem de paróquia ou até mesmo mudarem de igreja, né? Quando tudo pode ser resolvido aqui. Que irmãos somos nós se nós não sabemos perdoar? Que irmãos somos nós? Como é que nós poderemos ser chamados de cristão se a gente cai, se a gente peca, se a gente erra, mas a gente não tem coragem de assumir o nosso erro perante a Deus, perante os nossos irmãos, levantar a cabeça e seguir em frente? É a mesma coisa, né? Nós, como carisma, todo carisma ele tem uma passagem, né, que vai regir o carisma, que vai fazer o anúncio, né? Aquilo que nós queremos levar para o mundo. E o nosso está baseado em João 19, na parte da crucificação de Jesus, onde nós vamos observar que existia um soldado, né? Não só ali relata só João 19, mas durante toda a Via Cruz, né? Tinha um soldado e ele maltratava Jesus, ele machucava, ele chicoteava Jesus, ele levou Jesus mesmo, né? Como diz Isaías, né? Para ficar sem figura humana, né? Todo flagelado, todo machucado. Esse soldado fez tudo isso, né? Chegando naquela cruz, toda vez que eu falo disso, eu me recordo do filme A Paixão de Cristo, quando o soldado ele pega, amarra pregos na ponta do chicote, bota na mesa e rasga aquela madeira. Depois ele pega aquele mesmo chicote, taca nas costas de Jesus e rasga as costas todas de Jesus, né? E aí esse soldado fez tudo isso. E aí ele maltratou Jesus até que chegou naquela cruz, né? Até que chegou no Monte Calvário e crucificou Jesus, pregou os pés, as mãos. E aí chegando, né, todos os outros morreram, e chegando para ver se Jesus realmente estava morto, né? Esse soldado, ele não, para se cumprir a profecia, ele não quebrou os ossos de Jesus, mas ele pegou essa lança, né, a lança que ele carregava como arma, como escudo, e pegou e feriu o coração de Jesus, né? Ele transpassou essa lança ao coração de Jesus, e dali saiu sangue e água, né? E aí, quando nós vamos observar a história da igreja, a tradição da igreja, tudo aquilo que a igreja tem, nós vamos descobrir que esse soldado é um santo. Esse soldado é São Longuinho. Muita gente cultua aí como o Santo, né? dos 3 pulinhos. Isso, Santo dos 3 pulinhos. Isso aí é caô. Isso aí é loucura. O católico de verdade não acredita em superstição. Exatamente, isso é superstição, isso é coisa do cão. Mas voltando, e a história relata que São Longuinho, ele estava cego, né? Ele estava cego, ele estava sem a visão mesmo. E aí quando ele pegou aquela lança e transpassou o coração de Jesus, ele imediatamente recuperou a visão. Ele recomeçou. Ele foi para os lagos, trocou aquela roupa de soldado, botou uma roupa, né, uma roupa qualquer, um saco de batata no corpo, e foi para os lagos anunciar Jesus. Olha que recomeço esse homem teve. Ele feriu Jesus durante a vida dele toda. Ele maltratou Jesus durante a vida dele toda. Ele machucou, ele feriu. E talvez Jesus poderia ter raiva. Se Jesus fosse homem comum como nós, talvez Jesus
ficaria zangado, talvez Jesus não daria o perdão, mas Jesus ele é tão misericordioso que ele concedeu àquele homem a graça de voltar a enxergar, para ele perceber que, caramba, a misericórdia se estende de geração em geração, como diz o cântico, né? E é isso, né? Não importa onde o que a gente já fez que já maltratou o coração de Jesus, aquilo que a gente já fez que, caramba, já fez Jesus sangrar. Muita gente acha, mas eu estou fazendo Jesus sofrer, eu estou isso, eu estou aquilo. Não importa. O que importa é que se você reconhece Jesus, se você reconhece que você precisa dele, ele vai agir. Porque Jesus, ele é, como você mesmo dizia, o Espírito Santo e a pessoa de Jesus, ele age em nós, né, não como um ladrão que vem para roubar, que vem para assaltar, que vem para fazer a bagunça. Jesus vem para arrumar. E as pessoas que a gente quer dentro da nossa casa, a gente precisa convidar, né? Chamar, vem aqui em casa, vem tomar um café, né? Vem na rádio, vem falar no programa. A gente precisa convidar. É a mesma coisa de Jesus dentro da nossa vida, ele precisa ser convidado. E aí, Jesus não bagunça, mas ele arruma a bagunça que a gente causou. Sim. Com certeza. Eu vi um vídeo hoje, né, na internet, que falava que Jesus não quer tirar nada de nós, ele só quer fazer parte das coisas que a gente faz, né? E a partir disso tudo ele vai ajeitando a nossa vida, né? Como o nosso irmão Ítalo falou aqui, de que conforme Deus vai entrando na nossa vida, aí sim ele vai provocando a mudança dentro de nós, né? Não é nós que precisamos por nossa vontade querer mudar, mas a partir do momento que a gente se abre a Deus, à vontade dele, ao querer dele para a nossa vida, ele muda, nos muda, né? E tem uma frase que diz também que nem santo a gente deve querer ser, porque se a gente por nós mesmos quisermos ser santos, a gente não vai ser santo o quanto Deus quer que nós sejamos, né? Então a gente tem que estar muito ligado a respeito disso. E uma pequena curiosidade, né, a respeito de São Longuinho, para quem conhece, né, a intercessão dele de dar os 3 pulinhos para achar alguma coisa e tal, esquece os 3 pulinhos, mas a primeira parte da história é verdade, de achar as coisas, né, de pedir a intercessão dele para achar as coisas, porque a história vem dizer, né, a tradição da igreja, de que São Longuinho era um soldado de estatura baixa, né, e através disso, ele nas festas, assim, ele acabava achando as coisas que estavam perdidas pelo chão, debaixo da mesa, assim, porque ele era o mais baixo. Então ele conseguia achar as coisas. E no processo de canonização dele, o Papa da época, que eu não sei quando foi, ele tinha perdido, né, os documentos de São Longuinho. O que aconteceu? O Papa pediu a intercessão dele, de São Longuinho, e ele acabou achando os documentos que eram necessários para a canonização de São Longuinho. Aí ele, através disso, ele começou a ficar famoso, né, de achar as coisas e tal. Então, se você quiser, fica à vontade de pedir a intercessão dele, mas assim, os 3 pulinhos aí é outra coisa. A gente falando de recomeço, né? Outro dia eu estava lendo a primeira leitura, se eu não me engano, de anteontem, Atos dos Apóstolos, né? A morte de Estevão. Vocês repararam aonde que as vestes dele ensanguentadas foram parar? Na mão de quem? Você se recorda, meu irmão? Não me recordo não, meu irmão. Saulo. Saulo, sim. Esse nome é familiar a vocês? Com certeza. Saulo, né? A gente vê, né? Saulo perseguiu tanto cristão, perseguiu tanto Jesus, né? Um filho de Jesus ensanguentado, morre, ele leva as vestes como um troféu, né? Hoje em dia isso voltou à tona, né? A gente vê essas torcidas malucas fazendo isso aí, sim, exibindo a roupa do outro que morreu como se fosse um troféu. Você vê Saulo com as vestes ensanguentadas de Estevão, né? Que foi um homem que agia no Espírito Santo. Quem diria que um assassino de cristão se tornaria uma das pessoas mais importantes para a nossa igreja, para todo cristão, não diria só para o católico, né? Eu acho que até mesmo o pessoal evangélico, né, o protestante, eles devem ter uma imagem muito boa sobre Paulo, né? Então, a história de vida dele, de recuperação, a partir do momento do encontro dele pessoal com Cristo, né? Geralmente a gente busca, o caso dele foi ao contrário, ele perseguiu, ele matou tanta gente, sim, que Cristo foi resolver isso pessoalmente com ele, retirou a vista dele. Então, já que você não acredita,
você vai em fulano, que lá ele vai te dar a sua cura, né? Então ele precisou perder a visão para ele passar a acreditar, para ele crer, para ele ter fé, né? Porque se ele não tivesse fé, como é que ele ia andar naquela escuridão atrás de uma pessoa que ele nem sequer conhecia, né? Então ele teve que ter muita fé, e ali começou a restauração dele, né? Começou a trajetória de um dos pilares da igreja também, depois de Pedro, né? É muito interessante, né? E uma coisa interessante que você falou aí, não sei nem se você percebeu, de que Jesus mandou Saulo ir até alguém para ser curado, né? Isso é algo que deve ser vivido também para nós, que nos achamos às vezes indignos, né? Como a gente estava comentando aqui, e devemos buscar alguém. Jesus sempre vai colocar alguém no nosso caminho, né? Que a gente, na sua dificuldade, né, irmão, que você está passando em casa, você pode até pensar assim, na sua oração, pedir a Deus para colocar alguém no seu caminho, para te ajudar e a suportar aquilo, né? Ajudar a passar aquela dificuldade, ou uma depressão, ou qualquer outra dificuldade, doença ou morte de familiar que você esteja passando. Os amigos, né? Jesus sempre andou com amigos do lado dele, nos chama de amigos, e ele também quer para nós amigos aqui na terra. Então são essas pessoas que vão nos ajudar a chegar, né? A estar mais perto de Deus. Amém. Bom, espero que os ouvintes da Rádio Aliança estejam gostando do programa, né? A hora passa muito rápido, meus irmãos. Passa. Nós já vamos para o nosso primeiro break, vamos chamar o apoio. Já vamos voltar com a primeira leitura da nossa liturgia de hoje, né? Que também está em... Não vou confirmar se está em Atos dos Apóstolos, não. Eu já li. Está em Atos também. 8. Então a gente vai entrar com apoio cultural. Já voltamos com a Irmandade de Colores. E você, ouvinte, que quiser se manifestar, quiser participar, 99828-6746. É claro que se vocês conhecerem o Ítalo ou o Carlos Brito, vocês podem mandar também. Felipe Brito. Quem sabe faz ao vivo. Perdão, quem sabe faz ao vivo, a gente erra ao vivo. A galera da missão, que eu sei que está ouvindo a gente aí, ó, manda um zap e faz a pergunta. Pode mandar para eles que a gente vai explanar aqui ao vivo. Isso aí. Pergunta, pedido de oração, que vier. Então, já voltamos com Irmandade de Colores, amém? Amém. Boa tarde, ouvintes da Rádio Aliança. Voltamos ao vivo com Irmandade de Colores, né? Então, eu convido meus irmãos aqui da Missão de Deus, Felipe Brito, não Carlos Brito. Isso aí, meu irmão. E o Ítalo, para a gente louvar, né? Para a gente partilhar um pouco da palavra. Vem Espírito de amor e acender a chama que se apagou, reinflamar os corações com línguas de fogo. Vem Espírito de amor, recriar o que o mundo destruiu, reavivar em nós o primeiro amor. Como em Pentecostes, vem viver em nós, nos unindo à criação. A Deus clamaremos, enviai teu Santo Espírito, Senhor, e renovai a face da terra. Enviai teu Santo Espírito, Senhor, e renovai a face da terra. Amém.
Que louvor lindo. Mas vamos lá, vou falar igual o meu irmão Guilherme. Sem delongas, quem vai fazer essa primeira leitura para a gente aí? Felipe. Vamos lá. A primeira leitura vai estar no Atos dos Apóstolos 8, versículo 26 até o 40. Naqueles dias, um anjo do Senhor falou a Felipe, dizendo: Prepara-te e vai para o sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. O caminho é deserto. Felipe levantou-se e foi. Nisso, apareceu um eunuco etíope, ministro de Candace, rainha da Etiópia, e administrador geral do seu tesouro, que tinha ido em peregrinação a Jerusalém. Ele estava voltando para casa e vinha sentado no seu carro, lendo o profeta Isaías. Então o Espírito disse a Felipe: Aproxima-te desse carro e acompanha-o. Felipe correu. Ouviu o eunuco ler o profeta Isaías e perguntou: Tu compreendes o que está lendo? O eunuco respondeu: Como posso se ninguém me explica? Então convidou Felipe a subir e a sentar-se junto a ele. A passagem da escritura que o eunuco estava lendo era esta: Ele foi levado como ovelha ao matadouro e qual um cordeiro diante do seu tosqueador se emudeceu e não abriu a boca. Eles o humilharam e lhe negaram justiça. E seus descendentes, quem os poderá enumerar? Pois sua vida foi arrancada da terra. O eunuco disse a Felipe: Peço que me expliques. De quem o profeta está dizendo isso? Ele fala de si mesmo ou se refere a algum outro? Então Felipe começou a falar e, partindo dessa passagem da Escritura, anunciou Jesus ao eunuco. Eles prosseguiram o caminho e chegaram a um lugar onde havia água. Então o eunuco disse a Felipe: Aqui temos água. O que impede que eu seja batizado? O eunuco mandou parar o carro. Os dois desceram para a água e Felipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Felipe. O eunuco não o viu mais e prosseguiu sua viagem cheio de alegria. Felipe foi parar em Azoto e, passando adiante, evangelizava todas as cidades, até chegar a Cesareia. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Bom, meus irmãos, a meditação está aberta. Eu acho que Deus é providente, né? Olha esse eunuco, como ele se encontrava, como ele estava, ninguém explicava, né? O Felipe falava dos amigos, né? E no outro bloco, o bloco anterior, acho que Deus é providente, porque olha o que aconteceu. Talvez o eunuco se encontrava ali triste, abatido, por não ter ninguém que explicasse. Ele queria aprender, ele queria talvez ser mais íntimo, ele talvez queria saber mais de Jesus, né? E aí chegou Felipe, e Felipe falou, Felipe explicou, Felipe leu, Felipe batizou, né? Felipe levou ele até Deus e depois Felipe sumiu. E ele continuou a viagem, né? Eu acho que aí está a importância do recomeço e das pessoas que a gente, na verdade, que Deus escolhe para nos escolher, para nos ajudar, porque aqui a gente também dá para mostrar que a glória é para Deus, né? Não é para aquele que prega, não é para aquele que fala, não é para aquele que me ajuda a chegar até Deus. A glória é para Ele, por isso que Deus pegou Felipe e arrebatou, para que não visse mais, né? Para que aquele eunuco fosse guiado para Deus e não para Felipe, né? Eu acho que aí também está o recomeço e encontrar uma pessoa que nos ajude a recomeçar de verdade, né? E eu acho que é isso, esse batismo nessa vida nova. O batismo é a vida nova, o sacramento da igreja, né? Nós concebidos do pecado, né? Viemos do pecado original e aí vem o batismo e nos lava, e nos dá uma vida nova, nos introduz na igreja de Cristo Jesus. É a mesma coisa esse batismo, né? Introduziu aquele eunuco de novo a alegria, a pureza. Ele recomeçou com alegria, né? Amém, Deus. Como ele era basicamente isso que eu ia falar também, né? Vamos dizer assim. Mas uma coisa que eu posso acrescentar é um pouco a visão do apóstolo Felipe, né? De que ao se deparar com aquele homem, ele se utilizou dos meios que ele tinha para evangelizar.
Como assim? Aquele homem já estava lendo a passagem de Isaías e através dela ele evangelizou. Como Jesus na Samaritana, né? Ele usou do poço ali, da sede, para através daquilo evangelizar. E nós também temos que estar apostos a todo momento. Agora eu falo para aqueles cristãos que são formadores, né? Vamos dizer assim, que já tem mais uma vivência na igreja, que tem essa sede, né, de evangelizar. Nós temos que estar apostos a todo momento a essas situações, sabe? A todo momento se deparar com... A todo momento você pode aparecer alguém na tua frente assim que precisa de uma ajuda, que precisa de alguma coisa, e você naquele momento, pela ação do Espírito Santo em você, e para isso você tem que estar aberto, você precisa evangelizar aquela pessoa, né? E para isso você tem que estar preparado, porque pode ser um protestante, pode ser um ateu, pode ser um espírita, pode ser de qualquer denominação, pode ser um traficante, pode ser uma prostituta, pode ser qualquer coisa, entendeu? Então, nós como cristãos, verdadeiros cristãos, devemos estar formados e preparados para todas essas situações. Então, por isso que é importante, né? Às vezes a gente fala, eu sou cristão, eu sou um cristão, mas... Como você tem vivido o seu cristianismo? Você tem buscado realmente, né, a formação da igreja, aquilo que a igreja prega? Você tem a sede de evangelizar? Você tem a sede de mostrar que Jesus, só Jesus é o caminho, a verdade e a vida? Amém, meu irmão. Eu li mais cedo, né, essa passagem. Ela é muito rica, meus irmãos. Ela é muito rica. E... eu digo para vocês aqui, eu não sei se vocês observaram nessa passagem, como andam os nossos movimentos e pastorais? Confirmo também esse pensamento. Você leu o pensamento, Ita? Confirmo o pensamento aí. Como anda, meu irmão Felipe, os nossos movimentos e pastorais? Olha, a gente os servos da nossa igreja. É uma coisa que eu até falei um tempo atrás na missão, né? Uma imagem que eu achei bem interessante, mostrava que, dizia assim: tempos fáceis geram homens fracos geram tempos difíceis, e tempos difíceis geram homens fortes, né? Será que a gente precisa sempre passar por dificuldade, por perseguições, por martírio, como era a época dos primeiros cristãos, para buscar Jesus verdadeiramente? Ou a gente pode se mortificar, ou a gente pode fazer uma penitência e realmente estar buscando fazer a vontade de Deus, né? Através da pastoral, através do nosso chamado, através dos vicentinos, pastoral de ronda, visita em todos os locais, né? Presídios, a pastoral carcerária é algo muito difícil. A gente vê alguém disposto a fazer esse trabalho, né? Vamos dizer assim. Bom, era nisso que eu queria tocar. Era nessa ferida, né? E parece até que a gente combinou, mas a gente não combinou o tema, né? É Deus. Restaurar. Meus irmãos, nós vemos Filipe, um homem entregue ao Espírito Santo. Você vê que o Espírito Santo manda que ele vá para o deserto caminhar. E ele na mesma hora se pergunta: poxa, deserto, a gente sabe que o deserto nessa época tinha vários perigos, as necessidades que ele ia passar, de fome, sede, risco de ser assaltado, né? Mas ele seguiu a vontade do Espírito, né? E a gente se pega nos dias de hoje, né? Será que nós estamos obedecendo o Santo Espírito? Será que nós estamos saindo da nossa zona de conforto? Será que nós estamos obedecendo mesmo o Espírito Santo? Nos arriscando mais, ousando mais? É muito complicado isso, né? Então o que acontece? A gente vê Filipe, ele segue o Espírito Santo de olhos fechados. Mas pouco na oração eu falava que o Espírito Santo é como se fosse o vento. A gente sabe que ele está presente, mas a gente não sabe para onde ele vai nos levar. E é justamente esse medo de ousar, meus irmãos, que torna a nossa igreja escassa, que está deixando nossos movimentos pastorais cada vez mais entregue, né? Eu diria que a obra vai só aumentando e a messe vai se apequenando, porque a gente não está consultando o Espírito Santo, nós não estamos sendo fiéis a Ele, né? A gente vê Filipe obedecendo o Espírito Santo, chegando no deserto, ele encontra um eunuco lendo a Bíblia sem saber o que está lendo.
E não tem ninguém que explique. E olha que coisa maravilhosa, meu irmão. Não tem ninguém que explique. Veio só para confirmar. A Bíblia não é um livro qualquer. A Bíblia não é um livro que você pega, abre e lê. Como esses livros que a gente encontra na livraria. Esses livros comuns. Você tem que estar tocado no Espírito Santo. E era esse Espírito Santo que o eunuco precisava. Por isso Filipe chegou até ele. Né? Você vê que ele não entende a história, ele não entende o que estava lendo, ele queria entender, ele tinha força de vontade. E para você ver a misericórdia de Deus, através do seu Santo Espírito, coloca Filipe em seu caminho. E Filipe, através do Espírito, explica tudo aquilo que ele estava lendo, né? Que na verdade se tratava de Jesus, né? Então na hora o eunuco quis viver a palavra. Como que ele quis viver a palavra? Começando pelo batismo. Através do nosso batismo, todos nós aqui podemos fazer o que Filipe faz. Todos nós, né? A obrigação não é somente do padre, não é somente do diácono, do ministro, do acólito, do coordenador, do grupo jovem. Não, meu irmão. Isso é responsabilidade de todos. Então eu pergunto, será que nós estamos sendo fiéis ao Espírito Santo? É desse jeito, né? O que mais me tocava nessa passagem era realmente... compreende o que está lendo, como posso se ninguém me explica, né? A gente vê hoje um povo que quer estar uma igreja hoje, né? Eu digo igreja, nós, né? Seres humanos, queremos estar talvez nos lugares mais altos e talvez se encontram pequeninos, né? Atrás, na frente, escondidos, querendo entender, e a gente está ali, né? Querendo só as grandes coisas, né? As grandes pessoas. Talvez nós, pregadores da palavra, missionários, estamos interessados também só num grande público e talvez não estamos interessados no pequeno, né? Talvez nossas pastorais, nossos movimentos, nossas comunidades estão querendo olhar para uma grandeza quando tem um ali que não está entendendo nada. E não tem ninguém que explique, sabe? Por quê? Porque existem missionários, existem coordenadores que querem olhar para a maioria e não querem começar do pequeno, sabe? Outra coisa também que você falava do deserto, né? É muito engraçado que Deus sempre, quando Ele envia algum profeta, até o seu próprio filho, né, para o deserto é o lugar que forma o homem, né? O meu pároco costuma dizer, quando o evangelho cai assim, comentando sobre o deserto, né, esse pensamento dele eu acho muito lindo, é que no deserto falta água, no deserto falta comida, no deserto falta pessoas, mas no deserto não falta Deus, né? Deus não abandona, né? Deus não abandona o povo dele, seja na morte, na dor, né? Seja na alegria, na tristeza. Deus não abandona o seu povo. Casamento, né? Sim, um casamento perfeito, né? Deus, ele casou com o seu povo, né? Nós falávamos da crucificação, né? Do Jesus misericordioso. E naquela cruz Jesus casou com a humanidade. Jesus laçou o amor, né? O que aconteceu é que nós, como às vezes estamos nos comportando como esposa infiel, né? Traímos muitas das vezes, né? E Jesus, exatamente. E Jesus, querendo nos chamar para perto, quer nos chamar para a fidelidade, né? Para uma fidelidade compromissada, para um amor de compromisso com Ele, de selar realmente, como esse eunuco. Depois que ele saiu de lá, ele continuou seguindo alegremente. Talvez essa alegria contagiou quem estava lá na frente e muitas pessoas se converteram, talvez pelo sorriso, pela alegria. Olha, a gente falava aqui nos bastidores, né? Eu estava perguntei ao Filipe, perguntei ao Ítalo, né? Vocês não puderam ir, mas eu vou dar um testemunho aqui. Na festa da misericórdia, a gente sabe que aquela comunidade tem poucos servos, então eles precisaram de vários paroquianos de outras paróquias para ajudá-los nessa festa da misericórdia, né? E o que mais me tocou, o que eu achei marcante, é que foram 2 meses de preparação para a festa, né? E nas reuniões, né, depois que os grupos foram separados, o que mais me chamou a atenção foi o seguinte, a preocupação. Gente, como é que essa festa vai dar certo? Uma festa grandiosa, uma festa desse tamanho. Aí eu estou aqui com o Ítalo, que é lá da paróquia Nossa Senhora do Pilar, eu sou daqui da paróquia Nossa Senhora da Conceição, cada um tem um jeito de trabalhar. Gente, isso tudo tem para dar errado, está com tudo para dar errado. E eu lembro que numa reunião eu cheguei a falar, meus irmãos, a gente não tem que se preocupar, nós só temos que orar, deixar que o Espírito Santo
faça o trabalho através de nós. Nós seremos apenas ferramentas, né? Então eu gostei muito, porque houveram várias reuniões para oração, para adoração. É diferente, né? Eu estou aqui na paróquia Nossa Senhora da Conceição há 4 anos, né? Então eu vi uma preparação diferente, né? A gente vivenciou. Aqui tudo bem, a gente tem a novena, né? Mas você pegar e expor o Santíssimo ali na sua frente, oferecer a todos aqueles que vão trabalhar, oferecer a todos aqueles que vão participar também da festa, que vão se divertir com a sua família, foi diferente, meus irmãos. E no dia da festa choveu. Eu falava com a minha esposa, essa chuva é providencial. E ela foi. Você sabe por quê, meu irmão? Porque só foi para aquela festa quem precisava ir para aquela festa, quem precisava ouvir aqueles testemunhos. E eu te digo que antes da missa já tinha acabado quase tudo na barraca. Só de comida eles conseguiram vender 10 mil com as barracas de comida, né? Então, quando iniciou o show, só tinha, na verdade, refrigerante e Guaravita. A boutique estourou também. Então, eu fico me imaginando, se desse sol, você sabe o que ia acontecer, meu irmão? Aquele colégio Santa Terezinha ia superlotar, muita gente não ia conseguir entrar, né? Muita gente ia sair frustrada. Então, de repente, aquele que precisava ouvir aquela palavra não ia ter acesso àquela palavra. Então, foi a mão de Deus. Deus é providente. E quando a gente viu, meu irmão, já tinha dado tudo certo. Nós estávamos 2 horas da manhã retirando as coisas do Colégio Santa Terezinha e levando para a Casa da Misericórdia. Então foi uma bênção. Mas essa bênção, ela veio através do Espírito Santo. E eu vejo hoje nas nossas paróquias a gente se preocupando. Poxa, fulano não está vindo mais. Poxa, essa reunião está vazia. Isso está se refletindo em toda a nossa igreja, né? Então, quando você escolheu esse tema de restaurar, eu acho que a nossa igreja precisa ser restaurada, principalmente o lado espiritual, né? A gente trabalhar a nossa espiritualidade, porque é o Espírito Santo que nos conduz à vitória. Eu, Leonardo, sem ele eu não sou nada. Ítalo, você sabe muito bem disso, que sem ele nós não somos. Mas por que a gente não lembra disso quando a gente está na reunião ou algo não acontece da forma como a gente espera? A primeira coisa que nos vem é a frustração. A primeira coisa que nos vem à cabeça é a frustração. Então, quando eu li essa primeira leitura hoje de manhã, né, eu fiquei imaginando, veio tudo isso à cabeça, né? Eu, coordenador do COR aqui por 2 anos também, em 1 ano, com a graça de Deus, vieram 22 homens fazer o COR. E eu estou muito feliz porque desses 22 que vieram fazer o COR, eu diria para você que tem uns 17, 15 servindo ou a Legião de Maria, o próprio COR, o SCC, Pastoral Familiar e outras atividades. E essa é a nossa missão, né? Mas enquanto a gente não pôr na cabeça que a gente tem que sair da zona de conforto, obedecer o Espírito Santo, a gente se prende a regras. E às vezes essas regras afastam outras pessoas que estão precisando. Principalmente, meu irmão Ítalo, aqueles pequenininhos. Com certeza. Caraca, é isso. Fala, Felipe. Poxa, o que ele falou aí é isso. Tocou muito. A gente que está aqui demais, já, né? a gente se sentiu demais, tocado, né? né, pelo que ele falou, porque a gente também organiza retiros e passa por muitas coisas assim, né? Esses momentos de pensamentos, não vai dar certo, não sei o quê. A gente falta muita maturidade também, né, das pessoas, inclusive de nós, né, que estamos à frente. Eu acho que nos falta, meu irmão, é acreditar no vento. Deixar aquele vento nos levar. A gente tem medo. Com certeza. Eu acho que o que nos falta é isso. É desse jeito. É confiar, né? Basicamente confiar. A gente abre os braços para o Senhor e fala: tô aqui, faz a tua vontade. Às vezes parece maluquice, né? Eu vou falar aqui ao vivo, às vezes eu não sei se eu poderia falar isso ao vivo. Isso quando o coordenador do COR ainda, uma das primeiras coisas que eu fiz foi conversar com o nosso pároco. Uma boa noite, Padre Assis, se estiver ouvindo, estou abrindo o jogo, depois o senhor pode puxar a minha orelha. Foi abrir o jogo, né? Por que pessoas que não teriam feito o retiro do COR não poderiam participar da reunião do COR? Por quê?
Que direito a gente tem de negar a palavra de Deus? A gente vê o caminho inverso aí, a gente vê o eunuco querendo conhecer a palavra, mas não tinha ninguém para orientar. E nós temos um movimento da igreja pautado em cima do estudo bíblico, que é o cor masculino, o cor feminino, o cor jovem. E por que quem não fez o retiro não pode participar dessas reuniões? Então o Padre Assis autorizou. Ficou acordado que somente nas reuniões preparatórias que essas pessoas não participassem. E eu hoje vejo um irmão meu, que ele iniciou a sua trajetória na nossa igreja aqui no cor. Ele estava afastado, era aquele católico que só vinha para a missa. Ele tinha uma vida tão atribulada, o coração dele estava tão pequenino na época, que ele me procurou. Posso ir? Você pode, meu irmão. Ele confundiu até cor com coral. Não, meu irmão, não é coral não. Cor é curso de orientação religiosa. E ele foi. E através do cor ele começou a participar da liturgia. Aí certo dia a gente brincando lá na missa, a gente já de colete, ele veio todo constrangido. Léo, eu estou com vergonha. Tá com vergonha de quê, meu irmão? Poxa, todo mundo vai comungar, eu não posso comungar. Isso tem algum problema? Eu falei, não tem problema não. Mas não é da minha conta. Mas por que você não comunga? Ah, porque eu estou junto com a minha esposa há 10 anos, mas nós não somos casados na igreja. Aí, Ítalo, me pergunta como é que está esse irmão hoje. Ele fez o encontro de casais com Cristo no ano passado, com sua esposa. Esse ano o nosso irmão vai se casar. E ele hoje é tesoureiro do cor masculino. Então, se o Espírito Santo nos tocar e nós não seguirmos ele, nós não nos lançarmos, a gente não consegue as coisas. A gente não consegue. Eu sabia que eu não era garantido, mas eu tinha que fazer aquilo que o Espírito pedia para eu fazer. Às vezes parece que eu estou maluco. Às vezes eu fico pensando, eu vou levar um puxão de orelha do padre. Mas vamos lá. Vamos lá, o Espírito está pedindo, eu vou fazer. Eu acho que nos falta essa ousadia. A gente fica com medo. O medo nos afasta do sucesso. Porque o sucesso vem através de Cristo. Ele nos abençoa com o Santo Espírito. Todos nós somos batizados. Mas a gente se trava, a gente se fecha. Só esse incômodo no coração que ele teve, né, de dizer que não ia comungar, a gente já pode ver aí a ação de Deus, a ação do Espírito Santo nele, né? De ver, caraca, tem alguma coisa de errado comigo que eu preciso me acertar, né? Ali ele já se reconheceu, ali ele já estava dando o primeiro passo do recomeço, né? Ali ele já estava mostrando, caraca, preciso mudar, né? E olha, esse irmão é outro, né? Assim como vários que eu conheci, tá? Que me faz estar aqui hoje com vocês, partilhando essa palavra, buscando a palavra de Deus, buscando orientar, aperfeiçoar, né? E a Sagrada Escritura, ela sempre nos mostra o caminho, né? E às vezes a gente não percebe, está ali debaixo do nosso nariz, a gente não percebe o caminho, né? A gente, ao invés de abrir as portas, a gente acaba fechando as portas, porque a gente cria muito obstáculo. Sim. Uma das coisas assim básicas, né, para melhorar isso, na minha opinião, que eu vejo, é o estudo da liturgia diária, pelo menos no domingo, antes da missa, porque geralmente a gente vai para a missa assim, aí dá de cara com aquela leitura, primeira leitura, segunda leitura, leu aquilo lá e você não entendeu nada, né? E uma forma de você resolver isso é fazendo a meditação antes. Você pega, antes de ir para a missa, dá aquela leitura na palavra, vê o que Deus fala com você, né? Não falou ali, ele vai falar na homilia do padre, vai falar na leitura lá no ambão, né? Nessas pequenas atitudes assim que a gente começa a dar os passos, né? Uma das coisas que fala na passagem ali é o homem que pedia ajuda, né? Muitas das vezes a gente, quando está começando, a gente precisa ter essa humildade de falar, eu preciso de ajuda, eu preciso de alguém do meu lado que me ensine, que me instrua, porque sozinho a gente se perde, né? O magistério da igreja está aí para isso, para mostrar o caminho para a gente, né? Até mesmo aqueles que já têm mais caminhada da igreja, precisa do magistério da igreja, precisa do Papa, precisa dos bispos. Por quê? Porque sem eles, a doutrina se perde. Sem ele, a tradição da igreja se perde, né? Com certeza. E isso é necessário, é a base de tudo, né? O magistério da igreja é a base da unidade. Eu podia levar um puxão de orelha, mas eu não podia passar por cima do nosso faro. Sim, com certeza. Né? Então, meus irmãos, olha, passa muito rápido. Passa. Nós vamos para o nosso segundo apoio, né? O Ângelos. Nós vamos para o apoio cultural, já vamos voltar com o Evangelho.
e restaurar. Espero que esse programa esteja restaurando muitos corações que estejam nos ouvindo, principalmente aqueles que estão afastados ou aqueles que nem sequer conhecem a igreja. A igreja é isso, meu irmão, é um monte de pecador tentando se ajudar, né? E assim Cristo vai vivendo através de cada um de nós. Irmandade Decolores volta já, meus irmãos. Teu amor encheu meu coração, maravilhoso e poderoso és. Não há ninguém que se compare a ti. Santo tu és. Toda a criação exalta a ti. És o único Senhor e Rei. Venha ser o meu Emmanuel. Santo tu és. Jesus, eu confio em ti. Jesus, minha esperança está em ti. Mais do que ter, eu quero te conhecer. Mais do que o mundo pode me oferecer. Só tua graça me basta. Só tua graça. Só tua graça me basta. Só tua graça. Tudo que eu desejo é te contemplar. Quero em teu colo descansar. Tudo que eu desejo é te contemplar. Vou me entregar. Tudo que eu desejo é te contemplar. Quero em teu colo descansar. Tudo que eu desejo é te contemplar. Vou me entregar. Jesus, Jesus, eu confio em ti. Jesus, minha esperança está em ti. Amém. Amém. Que bom iniciar assim, né? Antes de partir para este evangelho, né? Estou encerrando aqui o videozinho para quem estava acompanhando ao vivo, né? Pelo Facebook. Estava ao vivo, meu Deus? Estava ao vivo no Facebook, na página do Irmandade Decolores. Quem estava acompanhando a página pegou. Aqui no estúdio, nós vamos seguir para o nosso Santo Evangelho, né? Evangelho esse que está em São João, capítulo 6, dos versículos 44 a 51. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai. E eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram o maná no deserto, e no entanto morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo que desce do céu. Quem comer desse pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne, dada para a vida do mundo. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom, meus irmãos, a meditação está aberta.
mais uma vez a providência de Deus, né, no meio dessas passagens. Porque para selar isso tudo, né, o que? A Eucaristia. Né? A Eucaristia vem selar todo o recomeço. Né? Depois de toda aquela caminhada, depois de toda aquela dificuldade de levantar, de não se achar digno, de ter que se formar, de buscar o que está dizendo aqui na palavra de Deus, o que falta para mim ser melhor, depois do Espírito Santo habitar em você, depois do Espírito Santo te ajudar a reconhecer que você precisa de ajuda, né? Depois de todas essas etapas, vem aquilo que vai selar todo o seu recomeço, né? Toda a sua vida nova em Cristo, que é a Eucaristia, né? A maior riqueza da igreja, a maior riqueza que nós temos, a Eucaristia, vem selar tudo isso, né? O pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo, né? Deus se deu por nós e a todo dia, e aí se cumpre a profecia, né? Estarei convosco até o fim dos tempos. E precisamos acreditar nisso, né? É a nossa esperança em Jesus. Uma coisa também que me mexeu muito também para selar tudo isso foi o versículo 45. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus, né? Todos, né? Todo aquele que se abre ao recomeço, todo aquele que se abre à dependência de Deus, todo aquele que realmente vive uma experiência com Deus, todos serão discípulos. Não tem o melhor ou o pior, todos serão, sabe? Às vezes existem pessoas dentro da igreja que se encontram com vergonha, né, de falar de Jesus. Pessoas que, sei lá, talvez a comunidade esqueceu, talvez as pastorais esqueceram, talvez nós esquecemos, né? E aí vem a passagem e diz: todos serão discípulos de Deus, todos. Não é o que prega, não é o que controla a rádio, não é o que toca o violão, todos serão discípulos de Jesus. Não importa o que você faz, talvez você que esteja no banco, Jesus está te chamando: vem ser meu discípulo, vem fazer alguma coisa para que meu reino seja difundido sobre a terra, né? Vem fazer algo, vem movimentar a face da terra, vem movimentar o mundo, né? E isso que ficou no meu coração, que latejando enquanto você lia, proclamava o Evangelho. Todos serão discípulos de Deus, né? E uma das coisas que acontece também, já aconteceu comigo, e eu procuro me policiar muito a respeito disso, é que conforme o tempo vai passando, né, esse discípulo acaba fazendo todo o seu discipulado, toda a sua evangelização de maneira automática, né? Vamos dizer assim, o tempo vai passando e você tem que ir para a igreja, tem que rezar, tem que fazer aquilo, tem que fazer isso, tem que ir para a missão, tem que ler a leitura na missa, eu não estou afim hoje. Aí vai bater o desânimo, e é nesse momento que a gente tem que lembrar de todo aquele processo que a gente passou, né? A gente está falando aqui agora também para as pessoas que se encontram desanimadas, né? Que passam por tantas dificuldades, às vezes dentro da igreja, problemas por sermos pecadores, né, miseráveis, e os irmãos às vezes não ajudam, até mesmo a gente não se ajuda, né? E é necessário isso, a gente olhar para todo aquele processo que a gente passou, toda a cura que a gente teve, toda a libertação que Jesus nos proporcionou, para que a gente possa novamente, com uma plena decisão, né, de servir a Jesus. É isso. Bom, aqui eu estava dando uma olhada novamente aqui neste Evangelho, muito especial. Ele tem tudo a ver com a primeira leitura, ele tem tudo a ver com o tema de hoje, que fala de restauração. O que tem de melhor do que a Eucaristia para restaurar, né, a nossa vida? Aquele irmão que está preso na pornografia, o irmão que está preso no adultério, que está preso na corrupção. Qual o remédio melhor que a Eucaristia, né, para retirar de toda essa escravidão, em que é opção nossa, né? Deus em nenhum momento planta isso no nosso coração, né? E Jesus, ele deixa bem claro aqui que mesmo que você receba o Espírito Santo, não quer dizer que você viu a Deus, que somente quem viu Deus foi Ele, né? É como eu falei, o Espírito Santo vem como um vento, né? Cabe a nós, nosso instinto, segui-lo ou não. É o que eu falei, às vezes a gente se acovarda, fica com medo do que os outros vão pensar, eu vou me indispor.
né? Eu acho que esse é o nosso principal problema. A gente tem medo de se indispor com as pessoas, né? Então, às vezes, a gente não deixa esse Espírito Santo dominar a gente totalmente, de forma plena, né? Então, Jesus deixa bem claro aqui. Eu me lembro também aqui desse evangelho do arrebatamento de Filipe, né? Porque Jesus fala aqui que o único pão que vem do céu é Ele, a carne que dá vida para o mundo, né? E ele diz aqui: aquele que crê possui vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram do maná do deserto, no entanto morreram. Por que eles morreram? Morreram pelo pecado. Eles morreram porque eles seguiam a Moisés. Eles não tinham a fé em Deus. Eles eram desobedientes. Eles adoravam imagem. Eles praticavam a corrupção, a idolatria, né? Então eles morreram. Então nós temos que ter fé e ter cuidado com as armadilhas, né? A idolatria, a adoração a imagens, elas vêm como armadilhas na nossa igreja. A gente tem que ter o respeito à Nossa Senhora, nós temos que ter o respeito aos santos, mas sem cair na armadilha, né? Sem cair na armadilha da adoração, né? Hoje em dia, veneração. Mas se você olhar na veneração no dicionário, no nosso dicionário, veneração é a mesma coisa que adorar. E todos nós sabemos que adorar somente a Deus. Tanto é que o Espírito Santo arrebata Filipe da hora, que é para não confundir o eunuco. Eu não sei se vocês lembram também, na transfiguração de Jesus Cristo, aparece Moisés e Elias. E o que Pedro fala para Jesus? Pedro se oferece prontamente para fazer 3 tendas, uma para cada um. E ele é exortado na hora por Jesus. Ele é exortado na hora, porque o caminho é um só. E nós às vezes confundimos. Então nós temos que saber que Jesus é o pão vivo. É Ele que nos restaura a cada dia. A cada dia que a gente vive em comunhão, a cada dia que a gente busca a confissão perante o nosso sacerdote, né? É a forma que a gente encontra de estar vivo, de seguir a Deus, né? É buscando cada vez mais a comunhão. E eu fico muito triste, meus irmãos, de saber que tem muitos irmãos que podem comungar e não comungam, né? Eu hoje, como ministro, eu fico triste de ver isso, de ver que a pessoa às vezes espera chegar no fim da vida ou naquela situação crítica para dar o valor que se deve à comunhão, né? Hoje em dia Cristo passa, as pessoas nem sequer se ajoelham mais, né? É quando a gente olha no jornal, pessoas acampadas 4 meses esperando o show do Justin Bieber. Então a que ponto que a gente está chegando, né? É muito preocupante isso. E realmente, vocês falaram aqui, né? Todos serão discípulos de Deus. Esse evangelho confirma tudo aquilo que a gente falou na primeira leitura, que a responsabilidade de todos, né? Às vezes um sempre fica, eu não quero coordenar não. Eu não quero coordenar porque é muita responsabilidade, né? Hoje em dia, a maior barreira que a gente encontra na nossa igreja é isso, a responsabilidade, né? É difícil você encontrar um irmão que tem coragem, né? Porque você assumir uma coordenação, assumir um ministério, a primeira coisa que acontece na sua vida é renunciar. Você tem que renunciar ao mundo, renunciar à carne. E a carne, ela está sempre em guerra com o espírito, né? Então essa é a nossa maior dificuldade. O dia que a gente aprender a renunciar à carne, de repente a nossa igreja vai estar mais cheia, né? Ela vai estar mais unida, vai estar una, assim como Cristo sempre quis. E enquanto existir um de nós aqui presente tentando transmitir essa luz, ela vai continuar existindo. Sim, é verdade. E uma das barreiras, né, que a gente observa em relação a isso é a gente não estar aberto à vontade de Deus, né, para uma coordenação. Deus chama e a gente simplesmente ignora, né, o chamado dele. Não, vou ficar em casa vendo minha TV, vendo meu futebol, vendo o Flamengo, vendo o Vasco, seja lá qual fosse o time. Eu também já fui assim. Oi? Eu também já fui assim. Não é? Se tivesse jogo do Botafogo, eu não vinha não, meu irmão. Não vinha pra missa não. Era briga na certa com a minha esposa. Então, são situações assim que a gente vê, né? Que vão nos afastando da vontade de Deus. Coisas que às vezes a gente acha simples, né? Mas que aos poucos o inimigo vai colocando no nosso caminho assim, que
que vai nos aproximando mais do inimigo e vai nos distanciando, né, das coisas de Deus. E Santa Clara dizia de que o único medo dela era não fazer a vontade de Deus, né? E aí está um ponto para a santidade, né? Querer buscar a vontade de Deus para a nossa vida, porque sem ela, sem viver a vocação, sem viver o chamado, sem viver a pastoral que Deus nos chama a fazer, a santidade vai se tornar muito mais longa, né? Porque a gente não está fazendo aquilo que Deus nos pede e, consequentemente, não seremos felizes, né, naquilo que nós estamos fazendo, né? Pois não é a vontade de Deus. Como assim? O nosso propósito deve estar sempre ligado à vontade de Deus, pois muitas das vezes a gente projeta a nossa vida, né? Principalmente os jovens, assim, projeta a nossa vida de uma forma e sendo que não está de acordo com a vontade de Deus, né? E chega lá na frente, ele vai dar de cara com a parede, né? Ele até quer fazer a vontade de Deus, mas não está disposto a renunciar, não está disposto a deixar de lado a sua vontade, o seu querer, a sua mordomia, ou a sua TV, o que quer que seja, não está disposto a deixar para se adequar, para se entrar em comunhão plena com a vontade de Deus, né? E se isso não acontece, você vai estar deixando de ajudar muita gente, você vai estar deixando de amar muita gente, e consequentemente menos pessoas vão conhecer a Deus por omissão nossa. Omissão é um pecado, né, grave, que a gente deve estar de olho aberto para isso também. Às vezes as pessoas vão no confessionário, né, e confessam sempre as atitudes, né, os atos, as palavras que fazem, mas muitas das vezes a gente se esquece da omissão, né? Falo por mim mesmo, que eu me policio muito em relação a isso, a omissão. Caraca, o que eu deixei de fazer para estar de acordo com a vontade de Deus? Às vezes é muito fácil a gente reconhecer os nossos erros nas nossas atitudes, mas e aquilo que a gente deixou de fazer? Né? O que é que eu errei? O que é que eu falhei naquilo que eu deixei de fazer? E é aí que a gente deve procurar entrar em conformidade com a vontade de Deus. Eu confirmo que ele falava sobre vontade de Deus, né? Sobre o se lançar, porque tira por nós mesmos, né, como missão. A gente nunca se imaginou numa missão. A gente nunca se imaginou. Eu nunca passou na minha vida fundar uma missão. Nunca passou na minha cabeça dar minha vida para Jesus, né? Porque a gente às vezes entra na igreja e a gente só acha que a gente vem missão domingo e isso tá bom, né? Mas, caraca, hoje a gente vai para vários lugares, sabe? A gente dorme na casa, né, de pessoas que abrem as portas para nós, para que a gente, né, faça as missões nos lugares. Aí tem uma casa que acolhe a gente, ir para vários lugares, viajar de carro, fazer várias coisas, sabe, para vários lugares. Inclusive enguiçou ontem. Nosso carro enguiçou ontem, a gente foi resolver as coisas do nosso futuro retiro, né? Então tem essas coisas todas. Mas a gente só aconteceu com a gente porque a gente esteve aberto, né? Como você mesmo disse, a gente abriu os braços e deixou que o vento levasse, né? Eu recordo de uma frase que foi impulso de uma amiga minha seguir a vocação dela, que eu falei assim: eu não sei de onde vem e nem para onde vai, eu só sei que eu estou seguindo o sopro, né? E eu acho que tem que ser assim a vida do cristão que quer se dar a Deus por inteiro. Eu não sei nem qual é o começo do sopro e nem aonde ele vai dar, mas eu estou seguindo ele, sabe? Essa dependência em Deus, sabe? Quando a gente recomeça, quando a gente é restaurado, a primeira atitude nossa é depender dele, porque foi ele que nos salvou, foi ele que nos amou primeiro, foi ele que nos ajudou a ser aquilo que a gente é hoje, né? Então acho que essa dependência em fazer a vontade de Deus, essa dependência em ser discípulo de Jesus, né? Em realmente ensinar novos eunucos, em despertar do sono que a igreja vive, né? Nós, igreja, vivemos, né, esse comodismo de achar, é muito bom ir para os retiros ouvir a pregação do cara lá que está pregando, mas quando eu vou me levantar para me formar e para pregar também, porque outros eunucos precisam ouvir aquilo que eu tenho para falar, né? Talvez nas nossas paróquias, no nosso vicariato, na nossa arquidiocese, está faltando novos Filipes, né? Que se levantem para anunciar Jesus e que sumam, porque a glória não é para nós, é para Deus. Com certeza, que eles se lancem no deserto, né, sem saber o que acontecerá deles, e está faltando essa ousadia na nossa igreja, né?
E com certeza tem muitos eunucos esperando essa chance de estar aqui conosco, partilhando a palavra, testemunhando suas vidas, né? Cabe a nós seguirmos o Espírito Santo e encontrarmos esses eunucos, né? E sermos setas que apontam para Jesus, né? Esse é o nosso papel aqui. Com certeza. Acho que ficou muito bem explicado, né? O tema é muito bom, ele veio justamente para um momento, né, que a gente está precisando de restauração, não somente na nossa igreja, a gente precisa de restauração na nossa vida, na nossa cidade, né? Então nós temos que orar muito, buscar incessantemente o Espírito Santo. Nós temos que ter fome dele, né? Porque enquanto nós acharmos que nós estamos fortes, é porque nós estamos fracos, né? A verdade é essa. Então a gente tem que se deixar, confiar, deixar que o Espírito Santo nos guie, né? Independentemente do nosso medo, do que as pessoas vão pensar, das pessoas que vão ficar chateadas, porque o Espírito Santo também incomoda. Tanto que ele incomoda que Estevão morreu do jeito que morreu, Jesus morreu inocente. O Espírito Santo de Deus é assim, né? Recebe ele quem busca a Deus. Ele incomoda tanto, né, que a gente vai perceber numa passagem anterior da de João, que relata a crucificação, que depois que o soldado ele perfura o coração de Jesus, ele declara: verdadeiramente ele é o Filho de Deus. O Espírito Santo incomodou para que ele reconhecesse, né? Então o Espírito Santo ele incomoda a gente para que a gente saia da nossa área de conforto, né? Vê-la de Jeremias, você achava, eu sou criança, o Espírito Santo incomodou e Deus falava no coração dele: eu vou te enviar e eu vou colocar aquilo que você precisa. Eu vou te dar as palavras que você necessita. Eu vou te dar o povo, vou te dar a nação e as palavras, né? Então o Espírito Santo ele incomoda muito, muito. Chegando nesse ponto do incômodo, né? A gente sela isso tudo com quem? Na minha visão, a Virgem Maria, né? Depois da gente reconhecer todo esse processo, a gente deve fazer como a Nossa Senhora. Sim, fia-te, Senhor. Faça-se em mim, segundo a vossa palavra. E vai aparecer dificuldade, né? Empecilho naquilo que Deus te chama, naquilo que Deus... Todo dia aparece pra gente, pra nós. São Francisco de Assis era um que, quando não acontecia nenhum problema na caminhada dele, né, durante o dia dele, ele ficava desconfiado, né? Caraca, o que está acontecendo que eu não tive problema nenhum hoje, né? E não tive tentação nenhuma hoje. E a gente deve buscar isso. Se a gente está tendo dificuldade, a gente está tendo problema, está tendo tribulação, a gente está no caminho certo, né? A gente está conseguindo incomodar o inimigo. Se a gente está incomodando ele vai tentar a gente até o final, né? Então a gente deve estar sempre ligado à Virgem Maria, ao Espírito Santo, né? A Jesus, a Eucaristia, é tudo um conjunto, né? A fé é uma só, a fé é una. Não tem como a gente abraçar uma coisa e deixar outra metade de lado, porque se a gente fizer isso, a gente vai cair, né? O herege é isso. Herege é aquele que escolhe, significa aquele que escolhe, né? Se a gente escolhe alguma coisa, a gente vai cair. A gente não pode escolher, a gente tem que abraçar a fé como um todo, né? Porque tudo está ligado, a Virgem Maria, a Eucaristia, o Espírito Santo, recomeço, misericórdia, tudo. Então, assim, a igreja é perfeita, a igreja é linda, a igreja é maravilhosa e e só basta a gente ir, só basta a gente colocar o nosso pé no chão e abrir o ouvido e abrir o coração para fazer a vontade de Deus, se colocar como aquele que precisa de ajuda. Com certeza, a vontade de Deus sempre em primeiro lugar. Nós vamos pro apoio novamente, né? Passa muito rápido, né? Faz. Temos o bloco aí dos avisos, né? E a oração, né? Então, quem deseja colocar alguma intenção de oração, essa é a hora. Já vamos voltar com Irmandade Decolores ao vivo, com Missão Amor de Deus, mais louvores, né? Avisos também, lógico. Isso. E muita oração. E essa oração pode ser louvando também, por que não, né? Isso. Amém? Amém. Irmandade Decolores volta já. Boa tarde, ouvintes da Rádio Aliança. Voltamos ao vivo com a Irmandade Decolores. Vou deixar aqui Ítalo e Felipe darem os avisos, né? E depois eu dou alguns avisos aqui também. Então, nosso primeiro aviso é que
nós temos um evento próximo que é o Avivamento para Casais, né? Vai ser no dia 4 de junho, dia de Pentecostes. Amém. Meu irmão, você imagina a unção que vai estar naquele lugar. Imagina Espírito Santo, avivamento, casais. Caraca, vai ser louco. Vai ser na paróquia Nossa Senhora do Pilar. Estou procurando aqui o folder, mas eu não achei. Vai ser na paróquia Nossa Senhora do Pilar, achei. Vai ter pregações, né? Vamos ter vários palestrantes, vamos ter várias pregações com comunidades, comunidade de servir, comunidade Dom de Deus, né? E vamos ter louvor, pregação, adoração, workshop. O tema é família sob a unção de Pentecostes, né? Então você que precisa da restauração no seu casamento, né? Ou não, você que precisa alimentar, você que tem sede de Deus, mas deseja levar o seu esposo junto, a sua esposa junto, vai para a paróquia Nossa Senhora do Pilar no dia 4, vai começar 9 horas da manhã. O valor é R$30 por casal, né? 2 pessoas, casal, R$30. E é isso. Tem também, nós estamos organizando também o nosso retiro, né? Vai ser a nossa primeira experiência, né? E a gente está bem ansioso para isso. Vai ser em novembro. A gente já joga assim para vocês ficarem ligados, que a gente vai estar anunciando o retiro Recomeçar, né? Tudo a ver com o tema de hoje, né? É o tema de hoje, recomeço, recomeçar. E inclusive a gente foi ontem, né? Ver esse lugar lá onde a gente vai fazer o retiro, já marcamos, agendamos a data, e foi inclusive aí que meu carro enguiçou e tal, mas tudo provação de Deus. Enfim, a gente estava lá até tirando foto, mas tá bom. Aí, qual que é a data? Você sabe a cabeça? 24, 25 e 26 de novembro na sua agenda. Você que é jovem, de 16 a 30 anos. 30. Nosso retiro de aprofundamento vai ser o retiro do fogo. Vocês querem jovem ou tio? 30 anos já é tio. Já é tio. Não é nada, ainda é jovem. Então você de 16 a 19 anos, de 16 a 30 anos quer se aprofundar em Deus, né? Viver uma experiência de recomeço louca de Jesus, né? Vem para o Recomeçar, já marca na sua agenda. Mais para frente a gente vai anunciar lá na página. Isso aí. E podem voltar aqui para anunciar também, né? Com até certeza. Vamos voltar. Então, nas vésperas a gente vai estar anunciando, quando abrir as fichas, né? As inscrições. Isso. A gente vai estar anunciando. Outro aviso para você estar ligado também na Missão Amor de Deus, nossa página no Facebook, pode acessar lá, Missão Amor de Deus. Lá a gente coloca todas as informações dos eventos, daquilo que a gente está fazendo, e lá você pode entrar em contato também com a gente, né? Qualquer dúvida a respeito desse avivamento para casais, querer saber mais informações, pode mandar uma mensagem lá para a gente que a gente responde vocês. Outra coisa também, irmão, deixa eu me lembrar, que me lembrou aqui a mente, é que no dia 13 de maio nós vamos ter lá na paróquia uma festa em comemoração ao centenário de Nossa Senhora de Fátima, a aparição de Nossa Senhora de Fátima. Vai começar, se eu não me engano, às 9 horas da manhã, né? Vai ter um dia de pregação, né? Vai ter o Elaino da paróquia de Itaboraí, vai ter o Alan que faz parte da Missão Amor de Deus, vai ter Ítalo que faz parte da Missão Amor de Deus, né? E vai ter ministração de dança, vai ter pregação, vai ter adoração. Vamos encerrar com a missa, e depois da missa nós vamos ter uma noite de caldo, já pegando ajuda de custo para o Recomeçar. Então você que sente tocado, vai lá na paróquia, participa da noite de caldo, nos ajude no Recomeçar. E é isso, meu irmão. Amém. Bom, seguindo aqui com os avisos, aqui na nossa paróquia, né, Nossa Senhora da Conceição, a partir de amanhã, né, 2 horas da tarde, o coro masculino vai fazer aqui um festival de salsichão. Nós vamos estar com a barraca do lado de fora da igreja, né? Então vai ter salsichão, vai ter refrigerante, guaravita, água, né? O nosso coordenador Guilherme não está aqui para confirmar o preço, né? Mas pode vir que vai ser baratinho. Então a barraca vai estar sábado de 2 da tarde até 10 da noite, e domingo a barraca vai ficar de manhã, de 8 horas da manhã até as 20 horas, tá? Então vão ser 2 dias. Esse dinheiro vai ser todo voltado, né, para a própria barraca da festa de Santo Antônio e para o retiro do coro masculino, que esse ano, ao contrário de outros anos, esse ano o coro vem diferente. Nosso retiro vai ser em agosto, né? Todos os homens convidados, inclusive meu irmão aqui, o Felipe, meu irmão Ítalo, também estão convidados para fazer o retiro aqui na nossa paróquia, né?
que quem sabe, vocês fazem o retiro aqui e já trabalham lá na de vocês também. A obra de Deus é assim. Lá tem cor masculino na paróquia pois também. Pois é, por isso que eu estou falando, lá em setembro, aqui em agosto. Isso, de repente fazendo aqui em agosto e setembro, vocês já estão trabalhando lá. Aleluia, para a glória de Deus. Amém. Então, festa não, né? Festival de salsichão do cor masculino, sábado e domingo aqui na paróquia. A festa de São José do Operário também, né? Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e São José do Operário, que fica no Gradim, né? Então a festa lá vai ser assim, de 22 a 28 de abril, às 19 horas, novena a São José e jantar beneficente. Dia 29 e 30... Abril? Olha que mico. Ao vivo, hein? E deixaram isso aqui para anunciar ao vivo. Já passou, já foi. Já foi, deixaram aqui para avisar. Para vocês verem como o programa é ao vivo. E eu caí nessa armadilha. Acontece. Mas vamos lá. Seguindo com os avisos. Reunião do COR, né? Toda terça-feira, 8 horas da noite, né? Em junho, se eu não me engano, acho que primeira semana de junho vem a festa de Santo Antônio, aqui na nossa paróquia também, né? E é isso aí, meus irmãos. E outra coisa que eu queria pedir, né? A gente vive pedindo, né? A gente vive pedindo. É para não esquecerem, meus irmãos, da Rádio Aliança, né? Ela precisa da sua ajuda, da sua contribuição. Se não for essas doações que vocês fazem aí após as missas, né? O apresentador, Leonardo, não vai conseguir fazer essas cagadas que eu faço ao vivo, né? Então a gente precisa da sua doação para a gente fazer esse nosso trabalho de coração, que a gente vem com todo o coração fazer. A gente agradece a cada um que ajuda e pede aquele, né, que porventura puder ajudar. O pessoal vai estar após as missas, tanto aqui na Capela São Domingos, no Ponto da Pedra, como aqui na Paróquia Nossa Senhora da Conceição, né? Que tem as missas sábado, 8 horas da noite, domingo, 9h30 da manhã, 6 horas da tarde, né? E sábado também tem a missa de 3 horas da tarde, que é a da catequese, tá bom? Então a gente pede essa ajuda, sem esquecer também dos nossos irmãos, né? Nossas famílias assistidas, né? A Pastoral Social ainda continua contando com a sua doação de alimento não perecível. Pode trazer após as missas, pode trazer e entregar a Dona Nancy, na Secretaria Paroquial, ou até mesmo a sua reunião, do seu movimento, da sua pastoral, que toda ajuda é bem-vinda, meu irmão, toda ajuda é bem-vinda. Mesmo quando a gente acha que está apertado, que a gente não tem, a gente sempre pode se espremer e ajudar um pouquinho, que Jesus Cristo com certeza vai dar em dobro, né? E como o programa é ao vivo, já passo a bola aqui, né? Depois de eu dar essa bola fora para os meus irmãos aqui. Amém. Nós vamos encerrar então rezando, porque nós entendemos que o recomeço vem da cruz, o recomeço vem de uma experiência de batismo, o recomeço vem da Eucaristia, o recomeço vem de Nossa Senhora, mas o recomeço também ganha o ponto final quando ele recebe em si uma decisão, né? Então, onde você estiver nessa hora, cria no seu coração um espírito de oração, e nós vamos pedir a Deus que o Espírito Santo, aquele que batizou aquele eunuco, aquele que batizou tantos profetas, aquele que batizou tantos pecadores que tiveram experiência com Jesus, que o Espírito Santo te visite nessa hora e te dê a experiência de um batismo novo. Nós te pedimos, Santo Espírito de Deus, uma efusão nessa tarde sobre nós, nessa noite. Uma efusão, um batismo, Jesus, que mude tudo aquilo que somos. Espírito Santo, nós temos sede da Tua presença, nós temos sede daquilo que o Senhor pode fazer em nós, Senhor. A nossa alma, ela tem sede do sobrenatural que só Deus pode saciar. Por isso, venha Espírito Santo sobre nós nessa tarde, nessa noite, perdão.
Venha Espírito Santo sobre nós. E assim como o batismo alcançou o eunuco, o batismo também alcance o nosso coração e nos dê a pureza de um recomeço. Escreva, Jesus, mais uma vez a nossa história. Se nós por muitas das vezes borramos, Senhor, aquilo que o Senhor queria escrever, nós te pedimos, reescreva mais uma vez a tua história conosco, Senhor. E mais do que nunca, que o teu Espírito, que esse batismo novo nos dê a graça de uma verdadeira decisão, Jesus. Eu peço nesse momento também ao Espírito Santo que Ele abençoe o menino Guilherme, que neste momento se encontra internado, que Ele abençoe também uma anjinha chamada Gabriela, abençoe meu irmão Nisson Firmo e meu irmão Bosco. Que o Espírito Santo do Senhor possa estar nos médicos, abençoando a cada irmãozinho desse, a cada pequenino, a todos os enfermos, Senhor. Que o Espírito Santo do Senhor possa penetrar em todo o coração que se permitir, Senhor. Leva-nos para a água profunda. Que a gente tenha coragem, Senhor, de ir para o deserto, assim como Filipe. Leva-nos para as águas profundas, Jesus. Que nós, Senhor, tenhamos coragem de buscar o pão, que é o alimento que Jesus nos deixou, que a gente busque esse pão todos os dias, Senhor, com todo o nosso amor, com toda a nossa misericórdia, toda a nossa caridade. Que através desse Espírito Santo, Senhor, se rompa todas as correntes malignas que tem nos lares, sentimento de orgulho, de vaidade, a falta do perdão, a raiva. Que o Espírito Santo, Senhor, traga o amor a todas essas famílias. Você, meu irmão, que está querendo sair de casa, você, esposa, que quer largar seu marido, deixe o Espírito Santo habitar no seu coração e repreende essa ideia em nome de Jesus Cristo. O Senhor traz também da imagem de um jovem que se encontra desanimado. Talvez você está nos escutando agora e você está desanimado. Jesus fala ao meu coração que você é dessa paróquia. Você se encontra desanimado na fé. Que esse Espírito Santo que levou a alegria ao eunuco também leve a alegria até você nessa hora. Esteja onde você estiver nessa hora, talvez na sua casa, talvez em qualquer lugar. Peça a Deus agora, se Ele te revelou isso, se Ele convenceu que é você mesmo que eu estou falando. Peça ao Espírito Santo que te traga alegria de um recomeço, te traga alegria de um sopro novo. Espírito Santo, reaviva a juventude que possa estar se perdendo nessa paróquia, na nossa diocese, na nossa cidade. Espírito Santo, ressuscita os casais, ressuscita as vocações matrimoniais que possam estar se perdendo, Espírito Santo. Traga a eles uma experiência de recomeço, Espírito Santo. Ressuscita talvez aquelas senhorinhas que sustentam a igreja com a sua oração, aquelas senhorinhas das Filhas de Maria, da Pia União. Espírito Santo que zela pela igreja através da oração. Espírito Santo, traga ânimo, traga amor aos ministérios. Traga fidelidade aos discípulos de Jesus nos tempos de hoje. Traga fidelidade, Espírito Santo. Eu também quero entregar nessa hora a avó de uma filha de missão da Isabelle, que teve alta hoje, que o Espírito Santo possa ir visitá-la nessa hora. Quero entregar também a mãe da Ariellen, que também faz parte da missão. Quero entregar todas as nossas famílias, a minha família, a família do Felipe, a família do Leonardo. A sua família, você que está escutando, eu quero entregá-la a Deus. Que a nossa oração nessa hora suba como um incenso até o trono da graça. E que tudo o que nós precisamos seja alcançados. Porque a vitória é certa nos que creem no nome de Jesus. A vitória é certa nos que creem no nome do Senhor. E nós profetizamos, Senhor, a restauração dos corações que estão nos escutando nessa hora. Nós profetizamos, Senhor, o recomeço da vida das pessoas que possam estar nos escutando. Nós profetizamos um batismo novo, Senhor. Uma unção nova. Traga a ressurreição, Jesus,
aos membros da igreja que possam estar mortos. Eu clamo ao Senhor também que Ele restaure. Eu clamo, Senhor, por Jesus Cristo que morreu por nós na cruz. Restaura a nossa igreja, Senhor. Restaura a nossa família. Restaura, Senhor, a nossa cidade. Traga-nos, Senhor, a cada um de nós um coração ressuscitado, como o nosso Senhor Jesus Cristo, que vive entre nós. Que a gente possa ressuscitar os nossos corações, Senhor. Restaura o casamento de muitos irmãos que querem se separar. Restaura a vida, meu Senhor, do meu irmão que neste momento está em adultério. Restaura, Senhor, o meu irmão que neste momento está entregue, preso ao pecado da masturbação. Isso restaura, Senhor, restaura. Restaura, Senhor, a todos os irmãos que neste momento não estão louvando ao Senhor, estão num bar, destruindo a família deles por causa da bebida, por causa das drogas, por causa do cigarro, Senhor. Restaura, Senhor. Tudo isso nós pedimos por nome de Jesus Cristo, que morreu, que nos deixou seu sangue, que nos deixou sua carne. Que esta comunhão, Senhor, que a Sagrada Eucaristia seja motivo de restauração para todos que se encontram nessa ressurreição, que se encontram nessa situação, Senhor. Restaura, Senhor. Eu quero rezar também nessa hora por aqueles que trazem a Eucaristia, o pão vivo a nós. Eu quero rezar e pedir que o Espírito Santo visite todos os sacerdotes nessa hora. Visita o Padre Assis, o Padre Pedro. Visita, Senhor, todo o clero da nossa arquidiocese, das dioceses vizinhas. Visita, Jesus, o nosso Papa. Visita, Jesus, o nosso arcebispo nessa hora. E dê a eles, Senhor, a graça de um renovo na vocação. Traga a eles, Senhor, traga a vocação deles avivamento. Traga, Jesus, na vocação deles um ânimo novo, Jesus. Nós precisamos dos sacerdotes. Eles são os Filipos no meio do caminho, a nos entregar e a nos oferecer Jesus na palavra e no pão da Eucaristia. Por isso, Senhor, nós te pedimos para selar tudo isso, toda essa noite. E você que se encontra sozinho, que sente no teu coração e se sente solitário, eu rezo por você agora nesse momento. Senhor Jesus, toca neste coração, toca em todas essas pessoas, Senhor Jesus, que por diversas circunstâncias da vida se encontram sozinhas, que se encontram com o coração vazio, que não sabem aonde ir, não sabem aonde dar o primeiro passo. Senhor Jesus, coloquem pessoas, coloquem amigos, coloquem anjos perto de todos eles, Senhor Jesus, dessas pessoas que se sentem sozinhas, que eles possam ser ajudados a caminhar, que anjos possam ir ao encontro deles e dessa forma ajudar com a misericórdia a levantar e a caminhar junto com Cristo e ter a coragem de dar o passo, de dar aquele primeiro passo que é o mais difícil rumo ao encontro de nosso Senhor Jesus Cristo, até um encontro definitivo com Ele aqui na terra, na Eucaristia. Senhor Jesus, envie amigos, envie anjos, envie pessoas que possam ajudar, que ajudem a todos eles a passarem pelas dificuldades, tribulações, desconfianças da vida. Rezo, Senhor Jesus, por essas pessoas que se encontram nessas situações. Por isso, Deus, derrama o teu amor, dá o teu consolo para esses corações que se sentem sozinhos. Consola, Senhor Jesus, neste momento, através dessa mísera oração, Senhor, dessa minha pequena oração que eu faço neste momento. Vai, Senhor Jesus, ao encontro dessas pessoas, que a Virgem Maria possa acolher em seus braços, dando o cuidado, o carinho de uma mãe. E o Espírito Santo derramando todas as graças. Sonda meus passos,
conheces o meu viver, sabes tudo de mim, de ti nada posso esconder. Quanto te procurei, Senhor, sem saber onde te encontrar, mas agora posso entender. Se sou teu templo vivo, dentro de mim está, bem mais que o ar que respiro. De ti, Jesus, preciso. Sou dependente desse amor. Pra te servir estou ao teu dispor. Diante do teu altar, minha vida eu quero derramar. Não posso jogá-la fora, se muito lhe custou pra me dar. Sinto tua presença e o teu amor. Eu me entrego sem dúvidas, pois a ovelha conhece o pastor. Sinto tua presença e o teu amor. Eu me entrego sem dúvidas, pois a ovelha conhece o pastor. Bom, depois de uma oração dessa, né? É lógico que nós temos aí cerca de 6 minutos, né? Nós vamos terminar com louvor, mas desde já nós agradecemos a todos os ouvintes pela paciência, pela audiência, né? Convido a todos a voltarem semana que vem, 5 horas da tarde, teremos aqui a visita do Rodrigo Rivelino. Já tem tema definido também, música e liturgia, a importância da música e da liturgia em nossas vidas. Essa eu vou ouvir, hein? Convido a todos a participar também, né? E agradeço a minha irmã Marluce, de Lúcio, né? Nós fizemos as orações aqui e eu peço, confirmo ao Senhor que Ele possa restaurar a todos neste momento que escutam a Rádio Aliança, a todos que não puderam escutar. Nós agradecemos ao Senhor, porque estivemos e estaremos aqui sempre reunidos, em nome de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Agora, vamos louvar ao Senhor. Vamos louvar. Quero adorar-te e exaltar-te e te dizer que és meu Deus. Em tua presença, na alegria, no coração do meu Senhor. Eterno Rei dos Reis, bendito El Shaddai, teu nome eu adorarei. Jesus, tu és meu Rei, dependo só de ti, em teus braços me abandonarei pra te adorar. Pra te adorar. Quero adorar-te e exaltar-te e te dizer que és meu Deus. Em tua presença, na alegria, no coração do meu Senhor. Eterno Rei dos Reis, bendito El Shaddai, teu nome eu adorarei. Jesus, tu és meu Rei, dependo só de ti, em teus braços me abandonarei pra te adorar. Pra
te adorar. Na 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 na. És bem-vindo, Pai, meu lindo Jesus, Espírito de amor sem fim. Tens a liberdade, toma o meu coração, cantamos para te exaltar. És bem-vindo, Pai, meu lindo Jesus, Espírito de amor sem fim. Tens a liberdade, toma o meu coração, cantamos para te exaltar, te adorar. Na 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 na, pra te adorar. Na 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 na, pra te adorar. Isso aí, meus irmãos. Não tem maneira mais gostosa, né, de se terminar o programa que não seja com louvor. E até que a Voz do Brasil nos separe, né? Eu vou pedir mais um, a Voz do Brasil, ou para quem vai escutar sábado, né? Que o programa reprisa sábado de 16 às 18, até que o Censura Livre nos separe. Abraço para o Antônio Figueiredo. A gente vai de mais louvor. E se inscreve lá na nossa página no YouTube, né? Irmandade de Colores, né? Nosso canal no YouTube, que precisa da sua inscrição. E pode curtir nossa página também, Irmandade de Colores. Vamos de louvor. Vamos lá. Tive motivos para desistir, eu já não tive para onde ir, mas com amor Ele me alcançou, eu sei, a alegria eu encontrei. A alegria do Senhor é minha força, a alegria do Senhor é minha força, a alegria do Senhor me alcançou. A alegria do Senhor, a alegria do Senhor é minha força.